Bom, estamos de volta aqui para a nossa quarta lição, né, da nossa revista de lições bíblicas, que tem como título a fragilidade humana e a sabedoria divina. E o assunto vai falar sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Vamos para a quarta lição, que vai ser no dia 26 de julho, próximo domingo, né? O título da nossa lição é o Drama de Jó. O texto diz assim: E disse: No saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se encontra em Jó, capítulo 2, versículo 21. A verdade para ti diz assim: A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor, sempre, né? Sempre. A leitura diária, como eu disse, eu sempre vou ler a leitura diária porque ela é negligenciada. Então, eu quero manter um hábito, né, de sempre lê-la, né? Na realidade, a gente deveria ler conforme aqui está descrito, mas raramente a gente faz isso, então eu vou fazer isso agora em todas as lições. Leitura diária. Na segunda-feira, deveríamos ler do capítulo 1, do versículo 13 a 15, que fala da tragédia que se abateu sobre Jó no primeiro anúncio, que assim a gente vai entender a lição que a gente vai estudar hoje. Na terça, Jó de 1,16, a tragédia se abateu sobre Jó, segundo o anúncio. Na quarta, devemos ler Jó de 1 a 17, a tragédia se abateu sobre Jó, no terceiro anúncio. E quinta, Jó de 1, versículo 18 e 19, a tragédia sobre a família de Jó, o quarto anúncio. Na sexta, Jó de 1, de 20 a 22, primeira reação de Jó diante da tragédia. O que você faria diante de tanta tragédia, né? E sábado, Jó 2, 6, 8, Satanás e a saúde de Jó. Ele atinge a saúde de Jó. A gente vai ler agora a leitura bíblica em classe, que a leitura diária ela está incluindo nessa leitura bíblica. Jó 1, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Versículo 14, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram e ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Versículo 16 do capítulo 1. E estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 17. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só escapei para te trazer nova. Daí as tragédias seguidas sobre Jó. E estando ainda este falando, veio outro e disse, estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que grande ventos sobreveio além do deserto e deu sobre os 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, e só escapei para te trazer a nova. O golpe mais duro no meu pensamento, né? Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. Atitude que é controversa a nossa, né? A gente se desespera, a gente ofende a Deus e Jó adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha aí o exemplo. Versículo 21. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No capítulo 2 de Jó, versículo 6. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa porém a sua vida. Como sempre, a vida não pertence a Satanás, pertence a Deus. Então saiu Satanás
da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com eles, as feriu e assentou-se no meio da cinza, né? Amém? Está aí o início da história de Jó. As suas tribulações e a sua reação. E a permissibilidade de Deus em relação a Satanás, em relação a Jó. O objetivo geral é mostrar que Jó manteve sua fidelidade a Deus. Apesar das tribulações que caíram sobre ele manteve-se fiel ao Senhor. E o objetivo desse versículo são os tópicos. O primeiro tópico vai relatar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiu seus bens, né? Como foi que isso aconteceu, embora a leitura já dá um caminho. O segundo tópico vai explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos, né? Uma situação natural e espiritual ao mesmo tempo. E o terceiro, demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Permissibilidade de Deus. Vamos para a introdução. Introdução bem longa. Aliás, esse primeiro capítulo é bem longo, como os outros demais também. Vamos nos dedicar bem a prestar atenção para a gente não perder nenhum item, né? Introdução. A aprovação de Jó fez com que a sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Realmente, nunca ninguém fez um filme de Jó. Já fez muito filme de Jesus, já fez filme de Davi, né? Já fizeram filme até de Jonas, né? Eu vi falar, embora eu nunca tinha visto. Mas de Jó, eu nunca vi ninguém fazer. Se tem, eu desconheço. É muito complicado fazer essas situações todinhas. Da condição do homem mais rico e admirável do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Naquela época se tinha uma visão negativa e ela é passada até hoje para nós, né, de forma cultural, que se alguém está passando por uma situação igual a de Jó, ou semelhante, que foi exagerada de Jó, mas acontece, já vi acontecer assim, tragédias horríveis em família, você está em pecado com Deus, é por isso que tudo isso está caindo por você, e isso, a história de Jó prova que não é assim, né? De uma vida bastarda, piedosa e fraternal, estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. Como se estivesse no jardim do Éden, de repente ele estava no meio de um deserto seco, né? Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Olha aí. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo da religião. Como que ele reagiu a tudo isso? Ele não mostrou, ele o adorou. Ele fez lá o ritual dele lá, cultural, que ele foi ensinado e adorou o Senhor. Amém? Então nessa introdução aí, nós vamos ver ela destaca o drama do Jó, a sua aprovação, né? De um homem mais rico do Oriente a um moribundo. Ele na visão dos amigos era pecador, revoltado e arrogante, visão humana, né? Tinha vida abastada e piedosa e fraternal estruturada e mergulhou no mar de calamidades, água por vinho, né? Rebanhos foram embora e dizimados, empregados foram assassinados, outros mortos, destruídos aparentemente uma ação natural e como completo espiritual. Filhos morreram, e o objetivo dessa lição é ver como Jó reagiu a tudo isso. Nossa, isso é só a introdução, hein? Vamos entrar na lição. O ponto central dessa lição é o sofrimento que se abate sobre o justo. Amém?
Primeiro ponto do primeiro tópico. O título do primeiro tópico: Tragédia da natureza econômica. Vamos ver a tragédia de Jó na natureza econômica. Primeiro ponto: o sucesso na esfera comercial e o sucesso na esfera do campo. Aí depois ele passa para a parte do ataque, o ataque do dia na esfera, o ataque do diabo na esfera comercial e na esfera do campo. Aqui ele mostra o sucesso e aqui ele mostra vamos dizer assim, a tribulação, né? Tanto na esfera comercial como na esfera do campo, o sucesso e vamos dizer assim, a permissibilidade de Deus contra Jó, usando Satanás para isso. O sucesso na esfera comercial, no caso de Jó. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era o maior de todos os do Oriente, Jó 1:3. Leitura bíblica, capítulo lição 2. Vamos lá só para a gente, né, bater lição 2, leitura bíblica. 1:3, né? 1:3. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. Isso era o que o Jó tinha. E 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente, que é o que tem lá, nossa leitura lá do primeiro ponto do primeiro tópico. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Ur contribuíram para a construção dessa imagem, ou seja, tudo isso que ele tinha contribuíra para o respeito que todos tinham sobre ele. Eu acho isso um erro, tu vê a pessoa pelo que ela tem e não pela que ela é. Esse amontoado de riqueza que Jó tinha impedia que as pessoas viam o ser pessoal dele. Isso acontece hoje em dia. Aí tu chega lá com teu Camaro, né? Tu chega lá com teu paletó, com teu relojão. Então às vezes as pessoas vejam que tu tem e não procuram saber como tu és por dentro, porque vejam pela aparência, a tal da primeira impressão. Não julgue, é só o fato de tu julgar, nós julgarmos já está errado. Pela primeira coisa que você veja, pelo primeiro impacto da pessoa. E sim, tente conhecer como a pessoa é por dentro, né? Não o que ela tem, relógio, anel, carro, dinheiro, posição. Isso cega os nossos olhos espirituais, ficamos só com os carnais, e a gente passa a se interessar pelo que a pessoa tem e não pelo que ela é. É um erro que acontece não só na igreja, mas em todo lugar que a gente convive. É impressionante, mas a gente só se preocupa com o que a pessoa tem, não com o que ela é. É um erro humano isso. Não digo que seja um erro só da nossa igreja ou de todas as igrejas. É um erro humano isso. Tem que ser consertado, infelizmente, pelo convívio da simplicidade de respeito mútuo. Amém? Continuando aqui. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. O comércio e a atividade do campo eram as suas principais atividades. Hoje, até hoje, o campo, quem lidar com o campo, claro que não são todos, mas eu tive uma relação, uma convivência com o senhor, que ele passava 3 meses fazendo plantação pequenas para comprar o feijão e uma carninha, mas quando ele colhia o que ele plantava, ele comprava geladeira, ele comprava cama, ele comprava bicicleta. Então ele ficava 3 meses bem, mas quando ele colhia, que ficava aqueles 4, 5 meses plantando, esperando a colheita, né? Quando saía a colheita, ele comprava tudo novo para dentro de casa e ficava passando boa parte do ano bem, né? Então dos 12 meses, 4 ele ficava ali um pouquinho, mas os outros meses ele se recuperava bem. Então quem até hoje trata do campo é bem-aventurado. É uma vida sacrifício, mas é uma vida bem abençoada, né? Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó às grandes indústrias e empresários contemporâneos.
Ele que está fazendo uma comparação a Jó, por exemplo, ao Bill Gates de hoje, né? Aos grandes latifundiários de hoje. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã na produção de texto, por outro lado, os camelos e juntas estavam a serviço do transporte de carga. Dessa forma, Jó estava no Oriente como um homem de negócio. É interessante aqui, né? Essa situação. Ele era um homem de sucesso na esfera comercial, era o maior de todos os Orientes, dos Orientes, Jó 1:3, eu li na lição 2 lá. Ele era respeitado, admirado, tinha riqueza, prosperidade. O homem de Ur contribuía para sua imagem. Tudo isso contribuía para sua imagem, né? Esse poder econômico que ele tinha. Grande quantidade de animais, servos e serviços a serviços dele, comércio e atividades no campo e suas principais atividades. Olha, as ovelhas, no caso, o que ele tinha, né? As ovelhas proporcionavam lã para a produção de tecido para roupa, né? A lã das ovelhas era o produto para roupa, esse é o movimento do comércio do campo dele. E os camelos e as juntas faziam um serviço de transporte de cargas. Ele não só produzia, como ele transportava o seu próprio produto. Isso naquela época é uma coisa assim excepcional, porque além de tu cuidar, produzir um material que é comum, que todo mundo vai usar, que é a roupa, né? Creio que lã vai além disso, não é só roupa. Ele transportava também, e tinha os caminhões, né? É como o trigo, o milho de hoje, né? Trigo, né? Quilômetros e quilômetros de plantação de trigo. A pessoa não só tem a manufaturação do trigo, como ele também transporta para quem comprar dele. Era o que acontecia com Jó, mais ou menos há 4.500 anos atrás. Nossa, e a gente ainda acha que está por cima da cocada branca. O sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstrava que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras. Pois é, além dele ter todo esse poder de ovelhas, de produção de texto, de juntas de camelos, né? Camelos e jumentos para transporte, ele também teria que ter um espaço muito grande para cuidar dessas ovelhas e para armazenar e depois transportar. Então, é uma coisa bem organizada, bem sistematizada. É interessante ver isso de mais de 4.000 anos atrás, enquanto que a gente já tem dificuldade de transportar. Isso paga um SMS horrível, que por exemplo, a nossa alimentação de Belém, do estado do Pará, vem todo do sul. Então ele já fazia isso há 4.500 anos atrás. É impressionante o poder de empresário dele, o poder de trabalhar com coisas que é tão dificultosas hoje que poucas pessoas têm. Ele já tinha lá naquela época, né? Continuando assim, ele tinha que ser um agricultor de mão cheia, né? Que possuía uma grande extensão de terra e não era um nômade, como muita gente pensa que naquela época o pessoal que vivia no deserto achava que era o nome de nome dele. E tinha terras, ele tinha um lugar próprio. Eu acho que ele viajava de vez em quando com as suas empreitas, né, de levar o produto para o comprador, para os consumidores. Mas aí ele tinha a sua terra, a sua posição, a sua casa, né? Podia até morar em tenda, mas ele tinha o seu lugar próprio. Não era um nômade que vivia de para cima e para baixo, sem direção, sem nem beira, como alguns autores supõem. Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica Abdab encontra somente em Jó, em Gênesis 26:14. Esse Gênesis 26:14 está falando de Isaac, né? A situação de Isaac é lá que ele abriu os poços e os fenícios vinham e fechavam. Aliás, perdão, os filisteus, já estou confundindo com outra história. Os filisteus vinham lá e fechavam. Então, Isaac vinha e brigou e contendeu com ele até que achou um poço que abriu e eles não fecharam, né?
Deus não permitiu. Então, é uma comparação, né, da atividade de Isaac com a atividade de Jó, mas nem se compara. Por isso que eu digo que Jó é da mesma época de Abraão, viu? Aqui está confirmando. Aí tá fazendo uma comparação. E Isaac, apesar de já estar, não sei se aqui nesse ponto, não estou lembrado se Abraão ainda estava vivo, mas aí a gente já faz uma ideologia que Jó é do mesmo tempo de Abraão. Amém? Já está comparando Isaac na mesma proporção e não era tanto assim, não. Jó era mais poderoso do que Abraão, sem sombra de dúvida. É uma referência direta à lavoura, que ele está falando aqui da palavra Abudá. É uma referência à lavoura, agricultor, tanto para o lado de Jó como para o lado de Isaac. É uma comparação, tá? É uma referência direta à lavoura, ao cultivo de terra, né? O que você faz com a terra, tanto você planta como você cuida de animais, né? No caso de ovelhas, no caso de Jó. Amém? Os bois da mesma forma as ovelhas, viu? E ofereciam a proteína animal às ovelhas. Amém? A produção delas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios, seja leite, leite e mel, terra que emana leite e mel, tá? As ovelhas produziam não só de lã, como também produziam também leite, né? Os gados também produziam leite, né? Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno. É interessante, a atividade do campo principal do negócio, era o principal negócio, né? O segundo ponto. Com tempo, jumentas e bois, demonstrava era agricultor com grande extensão de terra, né? É só fazendo uma releitura do segundo tópico, segundo ponto. E ele não era nômade, como muitos destacam. Ele era uma pessoa fixa na sua terra. A palavra hebreu Abu Dhabi, enquanto só em Jó e Gênesis 6,4 eu fiz a correlação, vocês entenderam, né? Comparando Isaac com Jó em termos de agricultor, em plantação, em cuidar de ovelhas, de bois. Então é só uma comparação. Abu Dhabi, quem trabalhava nessa área aí, no caso de Jó, no caso de Isaac, e eu confirmo que eles eram da mesma época. Só essas duas comparações que já dá para ter uma visão. A gente vai pesquisando, a gente vai vendo que tanto Abraão como Jó tinham quase a mesma época, né? Referência direta à lavoura, que é a palavra Abu Dhabi, cultivo da terra, lavoura e ao cultivo da terra, como também a criação de bois, de ovelhas, que ofereceu proteínas aos animais, né? Os bois, as ovelhas, que é a parte do laticínios, que ele tanto vendia como ele consumia também, claro. As ovelhas e jumentas alimentavam a produção de laticínios, né? O leite, como eu falei. Tornando do Jó um verdadeiro empreendedor moderno, o termo, no sentido de hoje, né? E lá ele era também. Terceiro ponto. O ataque do diabo na esfera comercial. Aí já vai falar sobre o ataque sobre esse ponto aí do comércio e do campo. Acabamos de ler a prosperidade dele, agora vamos ver a destruição, infelizmente. É o 13 e o 4. O 3, o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim destruiu os animais e o pessoal. Eu acho tão errado isso aqui. Isso é um erro de português. Destruiu os animais e o pessoal. E as pessoas, né? Não o pessoal. E o pessoal a serviço dele, desestabilizando financeiramente. Seu negócio foi à bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Ele atingiu logo o transporte, né? O transporte, como é que eu vou... Eu posso até produzir, mas como é que eu vou transportar se os jumentos e
os jumentos foram, juntos com os camelos, foram destruídos. Aí fica difícil, né? Aqui o ataque do diabo na esfera comercial, fazendo uma releitura. Satanás atingiu o centro comercial dos patriarcas, que Jó conquistou com duro trabalho. É duro, né? Tudo é. Destruindo animais e a força de trabalho, que era os escravos, as pessoas que trabalham para ele. O seu funcionalismo, vamos dizer assim, que desestabilizou financeiramente seu negócio, que foi a bancarrota, se quebrou, né? Sem animais de carga, o transporte foi prejudicado. Sem caminhão, como é que tu vai distribuir as toneladas de trigo que foi plantado? Não tem como. Então, perde-se tudo. A síntese desse primeiro não, ainda tem um quarto ponto. Perdão, ainda tem um quarto ponto. Vamos ler o quarto ponto aqui. Foi prejudicado. Ele atingiu logo os camelos e as juntas, os camelos, né? E os bichinhos lá que transportavam a lã e o leite. Então já quebrou ali 40, 50% da sua atividade comercial. O segundo ponto, ele vai atacar o campo. Atacou o comércio, agora ele vai atacar o campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás atingiu também na esfera do campo. Atingiu o campo, o transporte, né, os animais, os funcionários. Agora ele vai atingir o campo. Destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios, o diabo encheu toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Eu acho que eu não teria esse controle emocional, eu me desesperaria. Mas no meio do meu desespero eu procurei a Deus, que é isso que eu aprendi com o Espírito Santo. Mas aqui não se sabe, aqui é um relato, né? Fica difícil ver um controle assim diante de tanta tragédia, sinceramente. É até difícil de compreender se é que ele teve esse controle, né? Mas a gente tem que crer nas escrituras. Então, se a escritura diz que ele teve controle, amém. Mas é muito difícil tu ver todo o teu patrimônio que tu trabalhou durante anos ser destruído assim do dia para a noite, né? É interessante isso, é um caso a se pensar. Fonte da riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio, viu? Aqui é necessário fazer eu vou dar um ponto aqui que eu vou explicar o que eu acabei de ler aqui. O drama de Jó, quarto ponto. O ataque do diabo na esfera do campo. Satanás atingiu também uma releitura até esse ponto aqui que eu vou explicar aqui na revista. O ataque do diabo na esfera do campo. Satanás atingiu também na esfera do campo, destruindo sua fonte de produção e de proteínas de laticínios, que eram as ovelhas e os bois, né? Atingindo em cheio toda a sua fonte de riqueza. Acabou com o comércio, acabou com o campo. Tem que ter muito equilíbrio para não se desesperar em um quadro sombrio. Como eu disse, eu não tinha esse equilíbrio. Eu poderia ficar desesperado, depois eu procuraria a Deus. As escrituras dizem que ele teve um equilíbrio emocional muito grande. Aí vamos passar aqui para o último ponto do primeiro quadro que eu quero explicar na revista. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise do mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna e em muitos casos hoje também o é. Nós estamos acostumados a ver empresas multinacionais quebrarem por mau gerenciamento ou por uma crise global, como tem acontecido, né? Por exemplo, a pandemia provocou quebra de muitas empresas e microempresários, empresas medianas também. Muitas empresas quebraram, muitas pessoas
O governo até diz que é 13 mil. 13 mil já era antes da pandemia. Para mim é mais de 35 mil pessoas desempregadas. Porque até os autônomos ficaram desempregados. Os ficavam vendendo aquelas mercadorias no meio da rua. Os micros empreendedores pequeninos, como, por exemplo, restaurante quebrou muito restaurante quebrou e até agora ainda não voltou, não sabe nem se vai voltar. Então, nesse caso, é uma situação, um sistema global que acarreta desemprego, acarreta bancarrota e também um mau gerenciamento. Mas no caso de Jó não foi isso. Jó era uma pessoa bem comedida, um empresário de mão cheia, coerente com tudo que fazia. No caso dele foi o que é o que termina aqui no último parágrafo, né? Muitas vezes o gerenciamento até mesmo consequência de uma crise comercial. No caso de Jó, esse foi o caso de Jó. Foi uma ação maligna e muitos casos hoje também o é. Como aconteceu com Jó, uma ação de quebrar uma empresa, quebrar o seu patrimônio, até destruir a sua família, menos a sua vida. Pode acontecer com nós. E se acontecer, o que você vai fazer? Você vai ter uma reação desesperadora e vai terminar com a sua vida, com o resto que você tem, que você vai ficar só com a sua vida. Ou você vai se, como fez o Jó, rasgou o seu manto, jogou areia em si, é cultural isso, a gente não vai fazer, mas serve como um exemplo, né? Rasgou o seu manto, jogou poeira, caiu ao chão e adorou. Traduzindo para nós: acalma o seu coração, quebrante a sua alma e adore o Senhor, mesmo nas tribulações, principalmente nas tribulações. Nós estamos acostumados a só adorar o Senhor no bem bom. E quando vem uma tribulação dessa aí, maligna, para te não alcançar a nossa coroa da vida, tu vai perder essa prova pro diabo? Não. Essa é a lição que nós temos que aprender. Venha o que for, mas jamais negue o nome do Senhor. Amém? A gente vai dar uma pausa aqui, mas antes vamos ver a síntese do tópico primeiro. A tragédia da natureza econômica atingiu Jó tanto na esfera comercial quanto na esfera do campo também. A gente vai dar um tempo aqui e vai no próximo tópico vamos ver a tragédia de natureza familiar. Filhos, primeiro ponto, e esposa e o fato. Amém? Para depois a gente passar para o terceiro. Já volto já em nome de Jesus.